Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Marcos 13, 32, diz assim a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se há tardar, se há meia-noite, se há o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Podeis assentar? Amém? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Se fizéssemos uma pesquisa, quais são os versículos da Bíblia mais conhecidos, tanto pela igreja, pelos cristãos, como até mesmo pelos não cristãos, que ouviram a palavra do Senhor? Eu acredito, irmãos, que, fazendo uma apanhada aí de uns 5 versículos mais conhecidos, eu creio que não ficaria de fora: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que não ficaria de fora João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Com certeza, talvez, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, e tantos outros salmos conhecidos pela igreja. Mas um versículo que, com certeza, é um versículo que norteia essa igreja e que deveria nortear toda a igreja do século 21, é o versículo de Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O texto que acabamos de ler nesta manhã faz parte de um texto chamado de Sermão Profético de Jesus Cristo. E esse texto fala da preparação da igreja para encontrar com o Senhor Jesus. Ainda com a Bíblia aberta, acompanhe comigo no versículo 34. E como se um homem, ele, Jesus Cristo, partindo fora da terra, o Senhor foi para o céu, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, à sua igreja, a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro, o bispo, o pastor, o presbítero, que vigiasse. Eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã 3 ensinamentos do Senhor Jesus para a sua igreja, nesse versículo, a qual Jesus fala para a sua igreja a respeito da sua vinda e ao preparo da igreja para o encontro com o Senhor Jesus. Está no versículo 33, os 3 ensinamentos do Senhor Jesus para a sua igreja nessa manhã. O primeiro ensinamento do Senhor Jesus para toda a igreja é: olhai. Olhai. Em outras versões de várias Bíblias que eu pesquisei, na maioria delas o texto não muda, está escrito olhai. Em outras diz assim: estai de sobreaviso, tome cuidado, atentamente olhai e cuidai. Está escrito na palavra do Senhor. Olhai. Ao longo da história,
a igreja tem se norteado por esse texto da palavra de Deus, mas a igreja do século 21, ela é a igreja que eu creio que é a igreja que mais tem sofrido com enxurrada de informação. Hoje nós vivemos a era da informação, a era do conhecimento, né? Como Daniel escreveu, está escrito no livro de Daniel, nós vivemos o tempo da informação. E em 1 Coríntios 14:10, foi até tema de uma pregação aqui nessa igreja, que há tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Existe um propósito por trás de tanta informação que nós como igreja temos recebido. Mas o Senhor Jesus, a sua palavra, diz para nós estarmos atentos, para nós estarmos de sobreaviso. Atentamente nós devemos olhar e tomar cuidado, porque o que o Senhor Jesus quer nos dizer é que nós devemos estar de olho na sua palavra, nos seus ensinamentos. Irmãos, um tempo atrás eu vi uma pesquisa, qual que era o aplicativo, a plataforma mais acessada na internet. Por incrível que pareça, é o YouTube a plataforma mais acessada. Eu tenho certeza, irmão, quase que absoluta, certeza quase que absoluta. Isso é quase uma certeza, irmãos, que é raro a gente não abrir o YouTube uma vez por dia. É uma coisa hoje rara. Hoje se trocou a mídia convencional, né, a televisão, a TV aberta, pela internet, pelos canais que hoje tem na internet. E ali existe muita informação e muita coisa, principalmente no coração e na vida da igreja, tem entrado através da internet. E o Senhor Jesus, no preparo dele, da vinda dele, ele orienta a igreja a estar vigilante, a olhar não para aquilo que está na internet, mas para aquilo que está na sua palavra. E muitas das vezes, irmãos, nós temos nos perdidos em meio a tanta informação. Outro dia, uma pessoa foi questionada a respeito de uma doutrina, de um ensinamento, e foi perguntado, isso está na Bíblia? Não, mas foi fulano que disse. Mas não está na Bíblia. O que nos norteia, o que é a nossa bússola, é o nosso MAPS, é a nossa orientação, é a palavra de Deus. Não são as informações, as mídias, as vozes que estão nesse mundo, mas sim a palavra de Deus. E nesse mesmo texto de Marcos, capítulo 13, no versículo 21, o Senhor Jesus diz assim, olhai, e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-lo ali, não acrediteis. Hoje nós às vezes damos mais credibilidade ao que muitos que estão na internet ali, com seus canais ali, são até pessoas que eu acredito que sejam cristãos, porque a dar a entender pelas palavras que são colocadas, pelo conteúdo que vem nos seus vídeos, eles falam de Deus. Mas a nossa fonte de referência é a palavra. Eles falam, mas aquilo nós não podemos tomar como verdade. Nós temos que conferir com a palavra de Deus. Como lá os bereanos, né, que Paulo foi pregar em Bereia, eles iam lá conferir na palavra, se está na palavra. Então o norte da igreja, ele passa pela palavra, não por aquilo que nós ouvimos. Há tantas vozes, né, irmãos? É tanta coisa que é falada, que às vezes, muitas das vezes, a gente toma como verdade aquilo. Eu creio que muitos já ouviram falar de uma agenda de 2023, de 2025, estão preocupados com isso. 2030, outros estão preocupados, que houve uma propaganda na televisão, que é o anticristo que está vindo, é a preparação para o anticristo. Irmãos, olha o que o Senhor Jesus disse, eis
E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. E a igreja do século 21, irmãos, ela tem sofrido com tanta informação, e muitas das vezes, essa quantidade de informação, o que tem acontecido, tem paralisado a igreja. As pessoas têm sido paralisadas, elas têm ficado presas nisso, e elas não conseguem desenvolver aquilo que o Senhor Jesus diz no versículo 34, a cada um a sua obra, a cada um tem que realizar a sua obra passa pela palavra de Deus, a obedecer o que o Senhor Jesus manda fazer. Ele é que norteia nossas vidas, e isso tem trazido para a igreja uma paralisação. As pessoas têm ficado paralisadas com tanta informação, e o interessante, irmãos, que é tanta informação, que esses canais que eu digo assim, às vezes dá a entender que aquela pessoa é até uma pessoa cristã. Ela está ali, na verdade, preocupada em vender a sua informação, em que você vai lá, dá um like no canal dela, em que você se inscreva no canal dela, em que amanhã você volte a assistir o canal dela. Tem informação lá da agenda, tem informação da propaganda, do anúncio lá do chefe de Estado. Olha, ali é o sinal do anticristo, mas ela não diz para você se santificar na palavra de Deus. Ela não diz para você se encher do Espírito Santo. Ela não diz para você, ore e busque o Senhor. Ela diz para você, dá um like no meu canal, inscreve no meu canal. Eu estou aqui para te alertar. O alerta veio do Senhor Jesus, olhai. Irmãos, ao longo da história da igreja, desde quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus, os discípulos, os que vieram após os apóstolos, os seus discípulos, ao longo da história da igreja, eles vêm aguardando a volta do Senhor Jesus. Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Jesus descerá do céu com larido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra do Senhor, desde quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus, a igreja aguarda a vinda do Senhor Jesus. A igreja não fica procurando sinais. A igreja do século 21, ela está com tanta informação que ela se paralisou, ela fica procurando sinal. A vinda do Senhor Jesus, o que está acontecendo. Você viu o que fulano falou? O que fulano disse? Eles dão mais credibilidade ao que a pessoa falou do que a palavra do Senhor Jesus está dizendo. E a palavra do Senhor Jesus, desde aquele tempo para a sua igreja é: olhais, estai de sobreaviso, esteja atentamente, olhai e cuidai. Essa é a nossa preparação. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, fazendo a sua vontade. Olhai, tome cuidado. Há muitas vozes no mundo. O apóstolo Pedro também escreve: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Os apóstolos já aguardavam a vinda do Senhor Jesus para o tempo deles. E ao longo da história, toda a igreja vem aguardando o Senhor Jesus voltar. Mas a igreja do século 21, irmãos, é a que tem sido mais combatido com tanta informação, com tanta heresia. Quantos já marcaram a vinda do Senhor Jesus? E quantos dão crédito a que as pessoas falam sobre a vinda do Senhor Jesus? E se paralisam, deixam de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E voltando para Marcos, capítulo 13.
Orientação do Senhor Jesus para a igreja, na preparação para a sua vinda: vigiai. Vigiai. O texto mais famoso dessa palavra vigiai, que eu creio que a igreja conhece, é quando o Senhor Jesus, com seus discípulos ali no Getsêmani, os leva com ele e pede para ficarem à parte, pede aos seus discípulos para estarem orando, vigiai e orai. Eu creio que seja a frase que talvez toda a igreja conheça a respeito de vigiai. Na Bíblia, quando falar em vigiai, nós lembramos lá do Senhor Jesus no Getsêmani, há poucos momentos de se entregar aos seus acusadores. Nesse pequeno texto que nós lemos, irmãos, essa palavra vigiai aparece por 3 vezes, no versículo 33, no versículo 35 e no versículo 37. Por 3 vezes o Senhor Jesus repete essa palavra vigiai. 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 E é um texto que nós devemos observar, porque, lembrando do Getsêmani, Jesus pede aos discípulos para vigiar e orar, mas o Senhor Jesus não está pedindo, não é por ele. O Senhor Jesus está pedindo é por eles mesmos, pelos apóstolos, que eles estejam vigilantes em oração. E a palavra do Senhor Jesus é para a sua igreja: vigiai, porque a tentação, irmão, está ao nosso derredor 24 horas por dia. Nós devemos vigiar, irmãos, com dinheiro, com tempo, sensualidade, vaidade, trabalho, orgulho, pressão social, internet, glutonaria, bebedices, vícios, comodidade. Nós devemos vigiar em todos os sentidos, irmãos. Nós devemos vigiar porque isso está nos roubando da presença do Senhor. Isso está latente aos nossos olhos. Vigiar com o nosso tempo, irmãos. Outro dia, eu não conheço esse pastor, mas a frase dele me marcou, pastor Gilson. É uma perda de tempo o cristão dizer para o Senhor que ele não tem tempo para o Senhor. É uma perda de tempo, eu coloquei no grupo da igreja. Isso é uma perda de tempo. Vigie, irmão. Pois o Senhor, se Ele te chamou, é porque Ele quer te usar. Se o Senhor é o dono de tudo, tudo pertence ao Senhor. Não é o Senhor que vai cuidar de você. Sensualidade, irmãos, para quem é homem, meu Deus, misericórdia. E para quem é mulher também, as mulheres vigiem para não instigar os homens. Essa palavra é para a igreja, irmãos. Cuidado, vigia lá fora. Lá fora, meu Deus, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Não estou julgando as vestes de ninguém que vive a vida lá fora. Mas tome cuidado. Quantos pastores caíram porque não vigiaram dentro da igreja? Dentro da igreja. Imagina no mundo lá fora. Outro dia, irmãos, passageira dentro do meu carro sentou do meu lado. E eu estou falando com ela, põe o cinto. A mulher estava viajando. Eu encostei no ombro dela, mas para quê? Essa mulher começou a jogar o cabelo para o lado, cruzava as pernas. Falei, misericórdia, meu Deus. Se a gente não vigiar, irmão, a gente cai, porque está muito fácil. Está muito fácil. Trabalho, cuidado com o trabalho. Outro dia, cortando cabelo, o menino que corta cabelo, ele também é cristão. Ele lembrou lá do Egito.
Moisés vai falar com o faraó, pediu o faraó, libera o meu povo para ir adorar o Deus do deserto. O faraó não libera o povo, e está escrito lá que o faraó falou, esse povo está à toa, vou dar esse serviço para eles. Eles estão querendo adorar a Deus, eles estão aí com o tempo, vou dar esse serviço para eles. E hoje o que mais tem nos atrapalhado, tem atrapalhado a igreja do século 21, é a ocupação. As pessoas estão muito ocupadas. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando que foi Satanás, não, mas hoje nós vivemos uma sociedade ocupada. A palavra de Deus está nos falando para nós vigiarmos, para que o nosso trabalho não nos roube da presença de Deus, não nos afaste da presença dEle, nos esfrie espiritualmente. Vigia a pressão social, a pressão das pessoas, no trabalho principalmente, como as pessoas nos pressionam, irmãos, para você negar a sua fé. Como ali existe uma pressão tão grande. O que está acontecendo, irmãos? É porque muitas das vezes não, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela perdeu a reverência a Deus, a sua palavra. A igreja hoje ela virou um lugar de encontro social, um encontro que a maioria, boa parte das igrejas, as pessoas vão ali para se sentir bem, para se sentir muito bem, e muitas das vezes essa comodidade traz um relaxamento, não é pregado sobre muitas coisas que muitas das vezes nos confrontam na palavra, e muitas das vezes os cristãos que estão no nosso meio estão agindo como se eles fossem menos do mundo, e a gente não pode se perder nessa situação não, eu sou de Cristo, não, isso não na minha vida. Isso não, e você imagina toda espécie de coisa, que aquilo que para o mundo é comum, para o verdadeiro cristão ele não pode ser, ele segue pela palavra, pelo aquilo que o Senhor nos ensina. Eu acho legal, lá no centro da cidade, tem um shopping popular, e todo final de semana eles colocam um carro parecendo um trenzinho, sabe? E vai uns bonecos lá dançando com a música bem animada, e coisas chamando as pessoas para ir para o shopping. E as pessoas vão indo naquela onda, sabe? Naquele embalo, e vai indo, todo mundo vai entrando. Com a igreja não pode ser assim, nós não podemos ir no embalo das coisas do mundo. Nós somos chamados de santos. Santo quer dizer separado. Amém. Nós temos que estar separados do mundo, nós não podemos ceder à pressão do mundo. Nós não somos daqui, nós somos do outro mundo. Nós somos de outro reino. A internet, irmão, vigia com a internet. Quando tinha aquela mídia convencional, né, os canais abertos, tinha, para quem gostava, sabe? E eu sei que muito crente gostava também, tinha as novelas. E a mídia investia pesado nisso. Eram 4 horas de novelas, 4 ou 5 horas de novelas no mínimo por dia. Quem tinha tempo de ficar em casa ou cuidava da casa, não tinha sua fé firmada no Senhor, gastava-se muito tempo ali assistindo novela. Só que hoje eles criaram a internet e hoje vieram outras mídias, por cabo, por satélite, que hoje eles investem em séries. E as pessoas estão viciadas e estão presas nisso. Eu peguei uma passageira na semana passada e ela estava vindo de uma consulta em que a recomendação para ela é uma consulta no oftalmologista, né, com os olhos. A recomendação era para ela evitar, nas 24 horas que antecedesse a sua consulta, ficar de frente de uma tela. E ela contando, desceu que ela não resistiu, começou vendo uma série e passou a noite, a madrugada assistindo, e assistiu a série toda. E a recomendação era para ela não ficar de frente a uma tela por muito tempo. E hoje é isso que está levando as pessoas a gastarem o seu tempo precioso
que era um tempo precioso, irmão, porque hoje as coisas estão passando muito rápido, o nosso tempo é algo precioso. Elas estão perdendo tempo com mídia, com série na televisão, estão deixando de serem edificados na palavra do Senhor, a palavra que é para a igreja, que o Senhor Jesus diz, vigiai. Fora outras coisas que a gente tem que tomar cuidado, etc, 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 vigiai. E por fim, o Senhor Jesus orienta a sua igreja a orar. O texto de Marcos, capítulo 3, versículo 36, a orientação do Senhor Jesus, que a igreja ore. Orar no século 21, meus irmãos, parece que está sendo tão penoso, tão difícil. Irmão, eu falo por mim mesmo, irmãos, a dificuldade em orar. Para quem trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, a dificuldade de orar. Mas nós precisamos orar mais, irmãos. A igreja precisa orar mais. A igreja, no primeiro século, irmãos, quando Jesus estava subindo para o céu, a primeira atitude da igreja foi reunir a igreja e ir para Jerusalém, lá em Jerusalém, e ir para a sinagoga orar. Os apóstolos, as mulheres, os discípulos do Senhor Jesus, a primeira atitude deles foram orar, e estavam ali orando continuamente, suplicando a Deus. A primeira atitude deles foram estar indo para a oração. Paulo recomenda a igreja dos Tessalonicenses a orar sem cessar. Das recomendações gerais que Paulo dá no final do capítulo 5, orem sem cessar. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4 fala que ele ficou 40 dias ali no deserto. Em Lucas capítulo 4, a mesma passagem fala que Jesus, os 40 dias, foi tentado por Satanás. 40 dias, Senhor, ali orando, jejuando. Porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, irmãos, a todo instante. No texto de Mateus, não traz esse detalhe, mas em Lucas diz que ele ficou 40 dias sendo tentado. Nós estamos aqui, a igreja do século 21 é a igreja que mais recebe informação, é a igreja que mais precisa vigiar, é a igreja que é mais tentada, é a igreja que precisa orar mais. E é a igreja que tem mais dificuldade de orar, irmãos. Por causa da vida que nós levamos hoje, por causa da ocupação, porque os tempos realmente estão abreviados e é um sinal do Senhor Jesus, mas a orientação do Senhor Jesus na preparação para a sua vida é que nós precisamos orar. Atos capítulo 10, centurião Cornélio, centurião da corte italiana. Ele, segundo alguns estudiosos dizem, eu não sei se é verdade, diz que foi o primeiro gentio a se converter. As esmolas dele chegaram diante de Deus. Mas principalmente as orações contínuas desse homem chegou diante de Deus. A oração contínua de Cornélio chegou diante de Deus. Ora, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Em tudo isso que foi dito, das 3 orientações do Senhor Jesus para a igreja, olhai, vigiai e orai. Porque nós não sabemos, irmãos, quando chegará o tempo. Quando o Senhor Jesus vai voltar. Nós não sabemos. E ao longo da história, a igreja vem aguardando o Senhor Jesus voltar. Seguindo essas instruções,
essas orientações do Senhor. Por que será que o Senhor Jesus não sabia, só o Pai? Os anjos não sabiam. Porque é para a igreja permanecer no Senhor. É para a igreja permanecer nos seus ensinamentos. É para a igreja permanecer de prontidão, firme. Não é para a igreja relaxar. O Senhor Jesus, ele faz uma comparação em Mateus capítulo 7 ao homem prudente. O homem prudente, aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Eu creio, irmão, que nós vivemos o pior período da igreja. Eu creio, minha opinião. Pode ser que a igreja tenha passado um período pior do que esse. Mas o Senhor compara o homem prudente àquele que ouve a palavra dele e obedece. Porque desce a chuva, correm os rios, assopra os ventos, e dão com aquela casa, daquele homem que edifica sua casa, que busca, que cava, que escava, que vai até a rocha e firma ali os seus fundamentos, batem contra ele, ele não cai. O Senhor Jesus faz uma semelhança ao homem prudente, aquele que se edifica sua vida nele, aquele que não fica olhando o que o mundo está dizendo, as vozes que estão no mundo, aquele que vigia a sua vida, aquele que está em constante oração. Ele se compara ao homem prudente, aquele que se edifica no Senhor. Porque os rios que correm, os ventos que assopram, a chuva que cai, as tempestades que vêm, a pandemia, as doenças que estão tendo no mundo, os terremotos, as fomes, as guerras, não vão nos abalar, irmãos. A falta de emprego, de trabalho, a escassez, a seca que está na Europa. Eu desci essa semana com uma passageira, ela veio lá da França. Ela está falando, esse povo aqui não tem noção do que está acontecendo. Eu estou vendo gente lavando calçada, lavando carro. Eles não têm noção. Não tem água na França. Não tem água. Eles não lavam carro lá, já tem muitos anos que não lavam carro. É muitos anos. Isso está acontecendo, irmãos, e nós também estamos sujeitos a isso. Há tempos atrás tivemos grande seca. Mas nós estamos edificados no Senhor. O que está acontecendo no mundo, o que está por vir, as notícias que chegam, nós estamos de olho naquilo que o Senhor Jesus falou para nós. Aleluia! Glória a Deus! O homem prudente, o Senhor Jesus, aquele homem que ouve a sua palavra e obedece. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixe a mútua congregação, como é costume de muitos. Ainda mais que aproxima aquele grande dia, o dia da vinda do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus encerra esse versículo dizendo: essas coisas que vos digo-as a todos, vigiai, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor.